aos jornalistas depois de uma reunião com os especialistas. E vale a pena recordar que ela se realiza no momento em que já passou bastante tempo sobre o primeiro desconfinamento, no início de maio, passou um tempo bastante razoável sobre o segundo desconfinamento, a 18 de maio, e já temos bem mais de 14 dias sobre o terceiro desconfinamento, a 1 de julho. E daí o exercício que foi feito, e começou por uma comparação com os desconfinamentos de outros países europeus. E verificou-se, em relação a praticamente todos eles, que tem o R ou acima de 1 ou abaixo de 1, muito perto de 1. A maioria dos países tratados acima de 1. Significando que o desconfinamento, em termos diversos, neles, foi acompanhado nos últimos tempos de uma subida do R, isto é, do indicador de transmissão, de propagação do vírus. A segunda reflexão que foi feita foi sobre o número de testes efetuados pelos vários países, que é muito diverso. Portugal está no grupo daqueles 5 países que mais testes realizaram por 1 milhão de habitantes, ou se quiserem, por 100 mil habitantes. O que não é indiferente para se comparar o número de infectados. Há países que têm 1/5, 1/4, 1/3, 60% do número de testes efetuados por Portugal. Tem vindo a aumentar. E que aumentou sensivelmente nestes períodos de desconfinamento. A terceira reflexão que foi feita foi sobre o que se previa há um mês e meio, sobre os resultados do desconfinamento e aquilo que até agora ocorreu. Digo até agora porque, naturalmente, que estes efeitos só serão progressivamente visíveis no final de junho, ao longo do mês de julho e depois, porventura, no mês de agosto. Os cenários previstos eram muitos, mais positivos e menos positivos, e alguns muito preocupantes, quer em termos de mortes, de óbitos, quer em termos de pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, a saber, hospitalizados e também internados em cuidados intensivos. A realidade atual mostra que não se verificou uma subida em termos de óbitos, de mortes, há uma tendência relativamente estável decrescente e que, relativamente aos internados hospitalizados ou internados em cuidados intensivos, existe nos últimos dias, ou se quiser na última semana, uma ligeira subida numa tendência que é uma tendência de estabilização na descida. Longe dos cenários de pré-ruptura ou de ruptura, como por exemplo o cenário de pré-ruptura de duplicação do número de infectados por causa ou como efeito dos desconfinamentos. Depois destas reflexões, refletiu-se bastante sobre a situação do R em Portugal, neste momento. Eu falei-vos do R nos países europeus. Em Portugal, neste momento, o R está em 1,08. Curiosamente, com a região de Lisboa e Vale do Tejo abaixo das outras regiões, ligeiramente abaixo. Mas tem havido flutuação. E a verdade é que, nas últimas semanas, o R, em termos gerais, tem estado acima de 1. Ligeiramente acima de 1, mas acima de 1. Olhou-se para a região de Lisboa e Vale do Tejo e pode dizer-se que boa parte da argumentação, do debate em torno dos dados apresentados
e da explicação ou da procura de causas esteve centrada nesta região. Não é que não se falasse de outros surtos pontuais, como o surto no Algarve, pontual, mas a pergunta foi, em relação à região de Lisboa e Val Tejo, porquê o número de infectados conhecido nas últimas semanas? Porquê? Nós já sabíamos que esta região, depois de ter tido, como todas, uma subida inicial, não teve a descida acentuada do norte e do centro e estabilizou em valores constantes, mas que representaram uma descida inferior ao norte e ao centro. Porquê a subida agora? A subida agora é porque há dados novos ou porque há um conhecimento novo de dados antigos? E essa é importante. E é uma questão importante porque, como sabem, há uma área geográfica sobre a qual vão incidir as medidas já anunciadas pelo Governo, que cobre apenas uma pequena parte da região de Lisboa e Val Tejo. Apenas uma pequena parte da área metropolitana de Lisboa, correspondendo a freguesias de alguns municípios, e que, aliás, são vizinhas entre si. São muito próximas entre si. O que é que há de comum ali que explique aquele surto, ou aquele somatório de surtos? Aparentemente, numa população que trabalhou sempre, que não confinou muito, que trabalhou, portanto, durante o confinamento, como trabalhou nos desconfinamentos, e a dúvida que permanece é, já antes de ser testada essa população, havia a realidade da contaminação, ou ela é posterior ao período de desconfinamento? É uma questão que é importante. Os inquéritos no terreno já feitos e a fazer vão permitir esclarecer isso. Para se chegar ao apuramento com este grau de pormenor de freguesias, foi preciso esperar por inquéritos para perceber exatamente onde se localizava aquele fenómeno, com a dimensão no número total de infectados nas últimas semanas, na região de Lisboa e Val Tejo. E esta é uma questão importante, como compreenderão, e que esteve ligada a uma outra de que se tratou. Vários especialistas disseram, quer nas suas intervenções, quer depois no debate, que era preferível haver medidas concretas e específicas para áreas geográficas também específicas, a haver medidas genéricas. As medidas genéricas tinham o problema de se dirigir a um número indeterminado e interminável de pessoas, quando as situações tinham de ser progressivamente afinadas no caso concreto. Como sabem, porque já foi anunciado, boa parte das medidas mais significativas que o Governo vai, ou já formalizou, ou vai formalizar em Conselho de Ministros, tem a ver com esta ideia. São medidas concretas no quadro amplo da região de Lisboa e Val Tejo para uma área geográfica precisa, em condições precisas, correspondendo a determinadas freguesias. Depois há outro tipo de medidas que tem a ver com o quadro sancionatório relativamente à aplicação das normas sanitárias. Mas um dos pontos muito interessantes desta sessão foi o caminhar-se no sentido da importância de medidas específicas. O que implica um trabalho no terreno, nomeadamente em inquéritos sanitários, um conhecimento da realidade e uma atuação rápida sobre a realidade através de medidas muito focadas. Em termos gerais, também esteve presente a ideia do papel fundamental da responsabilidade
de cada português. A responsabilidade de cada um de nós é a responsabilidade de ir vivendo este período de transição, de desconfinamento, controlando a pandemia, ao mesmo tempo que abrindo a economia e a sociedade e fazendo no respeito das normas sanitárias e em termos que traduzam a responsabilidade individual, que depois tem projeção coletiva. Em suma, eu diria que esta sessão, que é para continuar, foi marcada uma próxima sessão para daqui a 15 dias, embora focada muito na região de Lisboa e Valtejo, abordou temas comparados com experiências estrangeiras e reflexões sobre o que se previa e o que se vive e o que se pode vir a viver, com uma preocupação óbvia, que foi, aliás, a preocupação que presidiu sempre às medidas tomadas ao longo do tempo, que é salvaguardar vida e saúde, olhar para a evolução do número de mortos, felizmente uma evolução positiva, olhar para a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, até agora, sem situações de stress ou de pré-stress por força da evolução do número de testados e do número de infectados.